Estamos no ar com a entrevista com Gustavo Amorim. Oi, Gustavo, como é que vai você? Oi, Thaís, boa noite a todos, maravilhosamente bem. Que Agora sim. maravilha. Pessoal, a gente teve umas questões técnicas aqui, mas a ferramenta, o nosso aplicativo aqui não estava ajudando muito, mas agora é tudo certo. Estamos no ar com essa entrevista especial com o Gustavo Amorim, meu colega de área, amigo jornalista, está aqui com a gente também ao vivo. E hoje o Gustavo vai bater um papo com a gente, falando várias questões relacionadas à sua vida. Ele que tem baixa visão. Essa questão começou cedo na vida do Gustavo, então a gente vai caminhar um pouquinho, conhecendo desde a parte da infância do Gustavo até os dias atuais, em que ele tem. Gustavo fez quantos anos mesmo? 31. Fez 31, agora recente. Então, 31 anos, vida adulta, jornalista e com muitos sonhos aí pela frente. Gustavo, seja muito bem-vindo à nossa live aqui do Projeto Releituras. É um prazer ter você aqui com a gente para que possamos conversar. Digo mesmo. Que, Prazerzaço estar com vocês. que bom, Gustavo, que maravilha. E depois vocês vão ver que nós vamos conversar sobre o capítulo da vida do Gustavo em que ele morou em Florianópolis, porque hoje ele está lá no Nordeste, na terrinha natal dele, mas o Gustavo tem aí no currículo alguns anos morando em Florianópolis. Um tempinho que deixou saudade, não deixou, Gustavo? Com certeza. Então tá. Gustavo, vamos lá, vamos começar conversando. Eu gostaria que você contasse para gente quando que começou a sua questão, o seu problema de visão. Bom, para todos que não me conhecem, né? Meu problema começou com 5, 6 anos de idade, né? Começou o problema a ocorrer. E como é que foi, Gustavo? Você era muito criança? Você lembra, assim, quando que você começou a perceber que alguma coisa estava diferente? Olha, não notei. Meus pais que notaram que eu comecei a ver a TV muito perto. Aí eles notaram que tinha algum problema na visão, né? Uhum. Gustavo, e quais são assim os primeiros problemas? O que que você lembra assim de dificuldades que na infância você começou a enfrentar em decorrência do seu problema de visão? Eu acredito que na escola, né, foi quando começou mesmo. Acho que foi na escola mesmo, né? E aí eu comecei a sentir os principais problemas, assim, né, da falta da acessibilidade e a visão foi piorando, né? Uhum. E quais eram esses problemas mais comuns que lá na infância, na escola, você começou a enfrentar? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Bom, o problema maior era o quadro, né? Que a escrita no quadro eu não conseguia, porque o quadro era branco normalmente e a luz refletia e não conseguia ver, né? Aí isso era um principal dificultador. E também a questão de acompanhar as aulas, né, para escrever no caderno, escrevia mais demoradamente, para ler, né, os livros didáticos de casa, a minha mãe normalmente lia, então era meio complicado, né? Mas foi indo, Sim. né? Sim. Gustavo, enquanto a gente está aqui conversando, já chegaram muitas mensagens para você, tem bastante gente aqui ao vivo com a gente, então boa Que noite a bom. todos vocês. São vários fãs do Gustavo que estão aqui presentes, e eu vou ler um Depois fale pouquinho. sobre, Pode é, falar, Gustavo. só- depois fale sobre o projeto Releitura, que poucas pessoas conhecem, né? Eu acho que é bacana falar também. Sim, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje com toda certeza. Deixa eu falar aqui para você, Mário Sérgio acenando, mandando oi. Também temos aqui Rosana Paz dizendo É, Gustavo minha é o mãe. máximo. Ah, suspeita para falar, mas é verdade, ele é o máximo. Gustavo, eu estou achando você um pouco tenso, hein? Porque para quem não sabe, eu e o Não, Gustavo, a gente já está aí há 2 dias conversando e Gustavo, como bom jornalista que é falador. Então, aqui com é começo certeza. de entrevista, né, Gustavo? É começo de É, entrevista. Você já vai se é isso. soltando. Tá bom, estou me soltando.
Ô, Gustavo, você me disse que essa é a sua primeira live, é isso? Isso, a minha primeira live. Estava ansioso por isso, viu? Então, olha a responsabilidade do Releituras nessa primeira live com você. Prometo que Com vamos te tratar com certeza. muito carinho, tá bom? Tá bom. Então, vamos ler mais um pouquinho das mensagens aqui. Então, a mamãe já mandou recadinho para ele. Também temos aqui, ó, a Isadora Paz. É, Vamos, minha Guga! irmã. Ah, maravilha! Família está em peso aqui assistindo você. Tem o Luiz Felipe Lemos. Infelizmente, não consigo ver quais foram os emojis enviados, mas com certeza de muito carinho. Aqui também, Marina Nanias, mandando sorrisinhos para você. Aqui a gente tem Giga Perman, também dando o seu olá aqui para você. Tereza Tenório mandou coraçãozinho para o Guga. E vamos lá, e tem mais recados, ó. Fernanda Barreiros Barbosa também acenando para você. Igor, nossa, esse sobrenome corre o risco de eu falar Deve ser errado, mas alemão, né? Igor Growell, seria isto? Acho que sim. Adriana Jucá, Guga, você é demais. Também temos aqui André Luiz Góes, bora, Guguinha! Todo mundo aqui presente, torcendo para você nessa live. Andréia Muito Moreira bom. também acenando. Temos a Fernanda Gonçalves, tamo junto, Amorim. Temos a Fernanda Barreiros Barbosa acenando para você, mandou um Guga! Isadora Paz também acenando, dando oi, Isadora Paz. Tem muita gente aqui. Que Boa legal, noite, que bom mesmo. boa noite, sejam todos bem-vindos. Ó, Luciane Reis, oi Gu, orgulho de ti. E tem muitos recadinhos. Isadora Paz, estou conseguindo Legal. ouvir e ver, que maravilha. Vamos ver o que mais. Tereza Tenório, boa noite a você. Tem vários recadinhos aqui também da Fátima, do Releituras, dando boa noite para você, Gustavo. Toda a equipe do Releituras está muito feliz de contar com você, com a sua presença nessa live de hoje. Eu também. Que maravilha! E terminando assim os recadinhos, Rosana Paz, Guga, mandando um olá para você, Maria Cecília da mesma forma, com muitos corações. Eu recebi aqui um boa noite, acho que é da Fátima. Boa noite, Fátima. Rosana Paz, que emoção! E é uma emoção para a gente também contar com a presença do Gustavo Amorim, que vai conversar nessa live com a gente. Então, aqui, ó, muitos recadinhos. O Guilherme Lages, Maravilha. show de bola, maravilha, tá movimentada essa live. É. Dilceia também acenando, Maria Cecília, Giga, já falei alguns, e eles estão mandando mais recados, o pessoal está empolgado, que bom. Rosana É Paz, verdade. manda um abraço para o Gugão. E aí, vamos lá, tem muito recadinho. Agradecemos a todos pelo carinho. Também. Obrigada pela presença de vocês. Ó, aqui a Luciane Reis falando, exemplo de ser humano, Gustavo, dizendo que lhe adora. Que maravilha. Então, pessoal, ó, sejam todos bem-vindos. Laís está dizendo, Gustavo, grande inspiração. Então, Gustavo, a gente percebe logo de início que você é uma figura muito querida por todos. Então, Coisa boa. que maravilha vocês aqui com a gente. E aproveitar esse espaço também para dizer a vocês que qualquer pergunta que vocês queiram fazer ao Gustavo, podem aproveitar aqui o nosso chat, encaminhe suas perguntas, que à medida da entrevista eu leio, pergunto para o Gustavo e ele com certeza vai responder. Com certeza. Então, aqui também Arnaldo Tosato, boa noite, Gustavo. A Fátima do Releituras, dizendo que é uma honra ter você aqui. Então, tem muitos recadinhos carinhosos. Que recepção calorosa, Gustavo. É verdade, verdade, com certeza. Gustavo, Muito bacana. a Laís, que está aqui, disse verdade. Gustavo fala bastante. Então, vamos ver, essa live vai render. Olha aqui o Arnaldo, nosso amigo Arnaldo Batata, que semana passada, Gustavo, ele era Sim. entrevistado aqui, então ele está presente, prestigiando, voluntário também do Releituras.
Vamos lá. João Alberto, tamo junto. Guga, então tem muitos beijos, muitos carinhos para você. Sua prima, Júlia Calheiros, dizendo que está te vendo. Então tem muita gente. Bacana. O pessoal está empolgado. Se eu continuar lendo todos os recados, não vai ter Aí live. não vai parar. Então, mas só para terminar, que o carinho tem que ser transmitido. A Laís está dizendo, Gu, estou aqui te prestigiando. E também Maravilha. Mário Mendes Filho, orgulho de todos nós. Então, Gustavo, eu acho que chegou aí para você esse imenso carinho de todos. Com Fiz certeza. questão de ler cada um deles para você se sentir muito abraçado nessa sua primeira live, para não ter nervoso, né? Já para dar aquele clima aconchegante para você se sentir bem para a nossa conversa. Com certeza, já melhorou bastante. Que bom, que bom. Vamos lá. A Fátima está dizendo aqui: oi, Gustavo, você lembra como foi o apoio da diretoria da escola quando descobriram seu problema de visão? Gustavo, antes de você responder, deixa até eu já envolver uma outra questão aqui. Essa pergunta da Fátima é muito interessante. E na nossa conversa prévia aqui da nossa entrevista, né, Gustavo, você me falou algumas questões relacionadas a isso. Talvez até uma dificuldade dos professores entenderem que realmente você tinha aquele problema. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse apoio de direção, de professores, se eles tiveram dificuldade para compreender seu problema. Eles tiveram dificuldade para compreender o meu problema, porque na escola não tinha cego, tinha só um, mas não era da mesma turma, não era da mesma série, então os professores mudavam, né? Então, com isso, os professores pensavam ou enxerga tudo ou não enxerga nada, e eu era no meio, né? Então, certas coisas eu via, certas coisas eu não via, e os professores às vezes não acreditavam nisso, né? Não, nos anos 90 e começo de 2000, não tinha um preparo, um conhecimento sobre pessoas com deficiência que tem hoje. E era uma luta, eu tinha que ter apoio dos meus amigos do colégio, que sou amigo deles até hoje, mas sempre ia para a coordenação, chorando, sempre... Todo dia era uma luta, né? Mas com a ajuda, com o apoio dos amigos, deu tudo certo, e da família também. De manhã eu tinha aula no colégio e à tarde num professor particular. E no professor particular que realmente eu aprendia. Mas o colégio foi importante para eu ter interação com outras pessoas e ter essa luta que foi importante para o meu crescimento. Perfeito, Gustavo. E uma coisa que a gente precisa falar e entender, né? Você tem casos de ter sofrido bullying na escola, de coleguinhas não compreenderem a situação? Você já passou por situações assim? Olha, muito pouco mesmo. As pessoas sempre compreendiam. Tinha um ou outro, mas aí eu também brincava, tirava onda também. Não ficava Você por baixo. lidava bem com isso? Sim, mas no começo a dificuldade maior foi que, por conta do quadro em branco, eu tinha que usar óculos escuros na sala. E isso daí eu não aceitava muito bem, não. Era uma luta, os professores pediam para eu usar e nunca usava, né? Porque era algo diferente dos outros. Então, começa aí a dificuldade. Uhum. Gustavo, e aqui já estão chegando perguntas, e tem Opa, perguntas, pode perguntar. isso, já falando aqui, pedindo para falar da sua vida profissional, como é que foi essa etapa até você morar só, tudo isso, mas eu só vou pedir para a gente daqui a pouquinho responder, vocês podem ter certeza que essa pergunta será feita, mas só para a gente não perder aqui um pouquinho dessa cronologia, tá certo? Então, a gente está falando ali da parte da infância do Gustavo, e aí, Gustavo, você falou para mim nessa nossa conversa prévia que por muito tempo você foi a única pessoa com esse mesmo tipo de problema dentro da sua convivência. Você não convivia com outras pessoas, né? Então, como é que era isso para você? Você tinha desejo de conviver com mais pessoas que tivessem o seu problema ou você nem pensava nisso? Você não sabia que podia ser uma coisa importante para a sua vida? Olha, eu sabia que era importante, os meus pais também, porque toda hora que eu tinha algum aperreio, que é o que falam aqui no Nordeste,
o meu pai sempre dava exemplos de artistas, cantores com alguma deficiência, mas todos eram algo muito distante de mim. E você tem que se comparar com alguém parecido com você. E aí que eu comecei isso só quando conheci as pessoas com deficiência. E a partir de que momento que você passou a ter contato com pessoas com deficiência visual? Eu tenho um primo que ele tem deficiência visual, né, sempre, mas não tinha muito contato, assim, de conversar muito. O contato maior com as pessoas deficientes, o mundo, começar a ver as primeiras leis, primeiros direitos, foi em Recife, em 2012 ou 2013, por aí. Eu Você comecei tinha a... quantos anos? Agora eu tenho 31, eu não sou muito bom na matemática, mas eu acho uns 21, Sim, 23. você já era um moço. Isso, é. E aí eu fui morar sozinho, ou fui morar com meu pai em Recife, e comecei a frequentar a associação lá de Recife. A gente morava perto e foi lá que eu conheci a bengala, né? Foi outra etapa, outra luta para ter a bengala, que era algo diferente também das pessoas normais. Assim, ninguém é normal, né? Mas das pessoas que não têm deficiência. Foi só a E partir dos 21 anos, então, que você começou a usar bengala? sim, sim. Inclusive, antes disso, em Maceió, por não usar a bengala, eu caí num bueiro que ia até a minha cintura, assim. Nossa. Foi a partir daí que comecei a ver que tinha que aprender mesmo e conhecer A a utilizar. bengala. Ô, Gustavo, mas Isso. esse processo da bengala, por que que veio tão tarde assim na sua vida? Por que que de repente não começou mais cedo? É porque a visão foi diminuindo aos poucos. E, Uhum. mas eu poderia usar a bengala antes, mas eu acho que a vida, o tempo levou a Você não. relutava um pouquinho, assim, de repente já ter iniciado a bengala antes? Olha, antes não falava muito, a gente não falava muito sobre esse assunto da bengala, era mais a luta dos óculos escuros. Era um Uhum. óculos grande que eu tinha que usar e aí eu ficava meio que sem querer usá-lo. Não gostava. Sim. Isso, é. Gustavo, tem até uma pergunta aqui, que essa eu acho que já fica convergente para a gente encaixar agora. A Tá Fernanda bom. Gonçalves, ela está Que foi perguntando. minha madrinha no MP. Ai, que maravilha! Ó, ela está É, perguntando como eram suas aulas de educação física, a importância do goalball na sua vida. Em que etapa da sua vida, com que idade mais ou menos, que você começou essa prática do goalball? a prática do goalball comecei em Recife. Eu fui apresentado ao esporte em Recife, nunca tinha visto, nunca tinha Nessa escutado etapa, falar. você começou a conhecer o processo de utilizar bengala? É nessa mesma época, Isso. tá? Então foi na mesma Na, época na da época sua que eu, vida, na época que eu entrei na associação de Recife. tá? Antes disso, Gustavo, você não praticava atividades físicas na escola? Praticava, mas era com muita dificuldade. Praticava futebol, por exemplo, eu praticava normal, mas aí fui crescendo, a visão foi diminuindo, aí eu ia para o gol e as pessoas falavam quando a bola vinha. Uhum. E, e foi mais ou menos assim, né? No Sim. vôlei, a mesma coisa. Mas a partir da quinta série, que eu fui estudar no colégio maior, que aí eu senti realmente a dificuldade da visão, porque num colégio menor, que fui até a quarta série, eu praticava handebol, e quando cheguei na quinta série, eu já não conseguia ver a bola quando vinha. Uhum. Então, foi ruim isso, porque eu tive que parar de fazer o handebol. Sim. Ô, Gustavo, e lá em Recife, como é que foi essa iniciação ao goalball? Foi um mundo à parte, assim? Você vê uma atividade que você poderia praticar? As pessoas conversando me falaram sobre o goalball, e aí eu fiquei muito feliz que era um esporte que eu podia praticar junto com os outros e ser feliz também com os outros e participar. Sim, que maravilha. Gustavo, então a gente percebe que quando você começou a ir para Recife, foi uma etapa, um primeiro passo assim para sua caminhada de
mais autonomia, de você se conectar com pessoas que também tinham as mesmas experiências que você? Com certeza. Foi aí que eu comecei a andar sozinho pelas ruas, com a turma de amigos, que a gente ia para barzinho, fazia tudo só a gente. É muito bacana isso. Sim. Gustavo, e aí acho que a gente começa agora a chegar perto do capítulo bem especial da sua vida, que foi a vinda para Florianópolis. Então, só para entender, a gente está conversando agora aqui com o Gustavo. Gustavo está lá no Recife, é isso, Gustavo? Isso mesmo. E eu estou E, falando aqui de Florianópolis, da sede do projeto Releituras. Pode falar, e, Gustavo. e o sonho era ir para a SIC, né, que é a Associação de Cegos de Santa Catarina. E eu e meu pai, minha família toda, a gente já tinha ido umas 3 vezes, porque sempre faltava alguma coisa, alguma documentação, ou eu estava na faculdade e aí não podia. 3 coisas que não poderia ir para Floripa. E aí, em 2014, graças ao Serginho, Sérgio Lee e ao Marcelo, né, que me patrocinou a minha ida para a associação. E quem é de fora do estado de Santa Catarina e ia para o alojamento tinha que pagar um patrocínio. Graças a eles, que eu tinha um blog de futebol no site deles, graças a eles que eu fui parar em Florianópolis. Ah, então, até me corrigindo, dizendo aqui que você está em Maceió, é isso? Eu estava entre Recife e Maceió, ficava E, indo e voltando, tá, assim, mas nesse morando momento, mesmo em Recife. mas nesse momento, hoje você fala comigo da onde? Eu falo de Maceió. De Maceió, é sua casa. Então, na verdade, o Gustavo está conversando comigo diretamente de Maceió, onde hoje ele mora, sua terra natal, é isso, né, Gustavo? Isso mesmo. E está falando aqui comigo de Florianópolis, aqui da sede do Releituras, onde fica a nossa base. Então, E Gustavo, mas só para a gente entender um pouquinho, por que esse desejo por Florianópolis? É um projeto inovador da Associação aqui Catarinense de Cegos? É uma referência dentro do Brasil? é uma referência. O meu primo tinha ido antes, e aí ele, a tia Laís, indicou a minha família, dizendo como a associação era boa. E aí a gente pesquisou, e as 3 melhores associações do Brasil eram no Rio, em São Paulo e em Florianópolis. E Uhum. aí, por ser a ilha magnífica, Ilha da Magia, não ter violência, ter as qualidades que só Floripa tem, eu fui parar lá, né? Sim. Gustavo, só para eu entender um pouquinho melhor, quando você foi para Recife, você passava a semana toda em Recife? Você passou a morar lá? E isso, passei a morar lá pertinho da associação, bem E você próximo. ficava sozinho lá ou sua família estava com você? Eu e o meu pai, a gente morava num quarto de sala, pertinho da associação. Tá. E aí, quando veio essa parte de Florianópolis na sua vida, era um projeto que não incluía a participação dos seus pais? Era, no caso, você sozinho? Só eu, só eu. Inclusive, teve o apoio da Bia, porque durante a semana eu ficava no alojamento e final de semana eu tinha que ir para algum lugar. E a Bia me adotou, e aí nos finais de semana eu ia para a casa dela. Uhum. O primeiro grande desafio foi minha primeira viagem de avião sozinho, de Maceió para Florianópolis. Como é Já que foi, foi? olha, foi um medo gigante, mas consegui. Mas, sim, foi mais a dificuldade foi mais dominar o medo, mas a parte assim de acessibilidade, de você conseguir se locomover, enfim, isso foi tudo com Não, bastante assistência? bastante assistência. Até hoje, quando eu gosto de viajar sozinho e quando eu viajo, sempre tem assistência do profissional da empresa aérea. Entendo. Gustavo, e antes a gente falar um pouquinho de como que foi a sua presença na Associação Catarinense, o que você fez, o que você aprendeu lá, vamos fazer um comparativo um pouquinho em termos de cidade, tá? Antes a gente falar Tá, especificamente do seu trabalho de reabilitação. Porque aqui a ok. Fátima acabou de fazer uma pergunta. Ela pergunta se Recife tem uma infraestrutura razoável para pessoas com deficiência visual. Então, eu gostaria que você respondesse isso já fazendo um comparativo. Como que é Recife nesse sentido e como que é Florianópolis? Recife
a acessibilidade é melhor do que Maceió. E Floripa dá um banho, né? É mesmo? Sim, com Quais foram as certeza. diferenças? Coisas práticas que você encontrou em Florianópolis, na cidade, e que em Certo. Recife, por exemplo, não tinha? Os pisos guias nas calçadas. Grande maioria das calçadas de Florianópolis tem piso guia de uma boa largura, enquanto o Recife ou Maceió pouco tem. E se tem piso tátil, a largura não dá nem 2 pés, bem curto e calçadas desorganizadas, uma maior do que a outra, bem totalmente diferente. Ótimo. Gustavo, e quanto à população? É, Ah, pode falar, pode falar. Mas é no sentido, eu gostaria de saber, porque o Gustavo já tem até um feedback para dizer a respeito do povo ser mais caloroso ou menos caloroso. Então, na sua resposta, se você puder colocar essa sua percepção sobre a diferença do povo dos dois locais e também no sentido de ser prestativo às pessoas com deficiência visual. Existe algum dessas pessoas que são mais acolhedoras? olha, eu acho que o povo brasileiro em si é muito acolhedor. É, tanto em Recife como em Florianópolis, sempre as pessoas ajudam a atravessar a rua, sempre tem tudo. Agora, em Florianópolis, as pessoas, como tem muito deficiente em Florianópolis é uma cidade menor, tanto do que Recife como Maceió, então as pessoas conhecem mais as pessoas com deficiência. E em relação ao calor do povo, nordestino, né, por ser colonizado por português, as pessoas são mais dadas, assim, gostam mais de abraçar, de beijar, enquanto o povo do sul, por ser colonizado por alemão, não gosta tanto desse calor logo na primeira vez que conhece, mas o povo catarinense é um amor de pessoas, né? Depois que Sim. conhece, que tem aquele período de saber se a pessoa é gente fina, trata muito bem, obrigado. Eu só tenho a agradecer aí a Bia, o pessoal todo aí, é só tratamento muito bom. Agora é isso, né? É mais naquele contato inicial, né? Nós Inicial. catarinenses, a gente não é assim tão acolhedor de primeira, assim, na manifestação E do abraço, né? Mas isso, depois isso tudo vai fluindo, tá certo, vai então. fluindo, lógico, lógico. A Sim, principal diferença assim que eu sentia é que quando dava tchau, aí no sul cada um vira para um lado e vai embora. E a gente ainda dá beijo, abraço. Isso casualmente, na rua, em tudo, né? É engraçado, mas é sim, isso aí. interessante, interessante essa percepção, né? Essa Aham. diferença cultural que se manifesta mesmo no abraço, nessa forma carinhosa de se lidar. Mas Gustavo, isso é bom, isso é bom. Isso é bom que sim, eu. o nosso Brasil ele é muito rico, né? Com muita É, multidisciplinaridade, com muita diferença cultural, isso é muito interessante. com certeza. Gustavo, e agora conta pra gente, você então chegou em Florianópolis, uma vida nova começando. Como é que foi você participar da associação aqui em Santa Catarina? Olha, foi uma coisa muito incrível assim na minha vida. No começo eu sou muito extrovertido, pouco tímido, mas no começo cheguei um pouco assustado, assim, porque eram muitos deficientes e lá em Recife não era tanto, assim, e cada um com seu diferente, assim, mas era um sonho realizado, de estar naquela associação, de começar a aprender os novos desafios e enfrentá-los. Gustavo, vou pedir só um pouquinho, não sei se você consegue ajeitar aí ou se pede uma ajuda para alguém, é porque se você conseguir vir um pouquinho mais para frente, eu não sei se fica incômodo, se Para ficar incômodo cá, para você. De repente, para agora cá. você se aproximar mais para a gente ver seu rosto mais próximo, porque a gente tem uma legendinha embaixo que estava te tampando. Agora ficou bom. Isso, Agora ficou tá? bom? Ficou bom, aham, obrigada. Gustavo, Nada. e quais foram esses desafios? O que que você começou a fazer na Associação Catarinense dos Cegos que você até então não fazia? Você conversou na nossa entrevista prévia aqui antes da live, falando que foi um programa de reabilitação, seria isso? O que que consistiu? O que que você aprendeu a fazer
que até então você não fazia? Tá. Aprendi a arrumar o meu quarto, a andar de bengala, a pegar ônibus, a fazer comida, tudo que uma pessoa sem deficiência faz, eu comecei a aprender. Maravilha. E, Gustavo, isso assim trouxe muita autonomia para a sua vida? Quais foram os retornos positivos? E conta um pouquinho de exemplo assim, de coisa que você não fazia e que foi ali que você começou a aprender, para a gente entender um pouquinho melhor. Olha, uma coisa que eu só fiz em Floripa foi namorar. Em Maceió, em Recife, eu nunca tinha tido relacionamento. Sim, essa foi a grande diferença. É a grande diferença. E também de começar a viajar só para os locais. Isso daí foi muito massa, isso aí também. Sim, então calma aí que agora nós temos algumas coisas importantes aqui que foram jogadas no ar, ó. Gustavo, você havia comentado, já vou abordar tudo isso, mas você havia comentado assim que algumas coisas práticas da vida, como dobrar as roupas, arrumar a cama, se virar um pouquinho mais sozinho dentro de casa, isso tudo você não dominava tanto quanto começou a dominar a partir desse momento na associação. É isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Então você Foi, ficou mais independente. inclusive, quando eu cheguei no quarto lá da associação pela primeira vez, eu fui com uma mala gigante e tinha que arrumar a roupa no guarda-roupa com poucas prateleiras. Foi o primeiro desafio, assim, Sim. e que, que fazer. Sim, ô Gustavo, e aí você conta que você, aos finais de semana, ia para casa de uma senhora, Isso, da Beatriz e da Berenice. a São Beatriz e a dois anjos. Berenice. São dois anjos na sua vida. Como é que foi que você conheceu elas? Como meu primo morou aí na associação, em Florianópolis, a Bia era assistente social da associação. Uhum. Aí eles se conheceram e, e era o contato da SIC pra gente, era ela. Do meu pai, era a Bia. As dúvidas, as curiosidades, tudo a gente perguntava a ela. E chegou no momento, quando tinha o patrocínio, tudo certinho, a gente descobriu que no final de semana eu tinha que sair da associação. E aí o meu pai até chegou aí, um ano antes, a gente chegou a procurar casa para alugar, mas não, como não tinha a reabilitação, mesmo alugando seria bem complicado e Uhum. perigoso. Aí a Sim. Bia decidiu me acolher, mas eu não conhecia a família dela nenhuma. Tanto que eu brinquei com ela, que eu pensei que ela era uma viúva triste e tal, e aí eu descobri que ela tem um marido, filha, família maravilhosa, e fui conhecendo. Eu estou rindo aqui, Gustavo, porque na sua cabeça você imaginava que alguém para estar oferecendo acolhida deveria ser alguém carente, que estava sozinho. Na verdade, você foi recebido por uma família completa. Exatamente. Que maravilha. Então, essas pessoas, acredito que hoje elas ainda têm um papel, uma importância muito grande na sua vida, né? Com certeza, eu mandei elas olharem aí a live, não sei se elas estão aí. Vamos já conferir daqui a pouquinho se elas estão aqui com você. Gustavo, me conte como é que foi essa parte de um namoro em Florianópolis? Ah, foi incrível, foi algo que realmente não esqueço. Ela era de Blumenau e a gente se conheceu lá no alojamento e começamos a nos relacionar. E a gente morava na associação, então todo dia a gente estávamos juntos, né? Uhum, maravilha. O Gustavo comentou comigo na nossa conversa, né, que infelizmente a namorada dele faleceu, né, Gustavo? É Então, verdade, infelizmente. Mas foi são coisas de Deus, né? Quando é para acontecer, é porque tem algo maior para ser realizado. E hoje, como é que você está com tudo isso? Assim, você consegue estar mais calmo diante disso, né? Porque, lógico, perder alguém especial na Sim, vida da gente nunca é fácil, mas hoje você já lida melhor com essa situação?
Com certeza, eu cheguei a vir para Maceió, pensar em não voltar para Florianópolis, foi algo realmente muito difícil, muito complicado. É, realmente fiquei sem chão mesmo, se não fosse a Bia, os meus pais, minha família, meus amigos, seria realmente complicado. Sim. E foi bom que eu dei a volta por cima, foi mais um desafio para enfrentar e vencer. E Novamente. aí eu voltei para Floripa e comecei a refazer minha vida novamente. Sim. Ô, Gustavo, e aí conta um pouquinho, pessoal, só um parênteses aqui, tá? A gente está concluindo a parte das experiências do Gustavo em Florianópolis, daqui a pouquinho já vamos começar a ler aqui essas várias perguntas que temos para nós. Gustavo, e em Floripa você também participou de empresas, se empregou. Conta das suas experiências profissionais que se iniciaram em Florianópolis. Sim, eu comecei logo quando eu cheguei, depois de ter vindo para Maceió, quando a minha namorada faleceu. Eu voltei e até falei com a pessoa responsável pela profissionalização, a Bia me deu essa dica, de trabalhar lá na SIC sem receber, fazer só para aprender mesmo. Foi aí que a Elisana, que é a pessoa responsável pela profissionalização, falou que tinha uma oportunidade do CIE, que é um centro de escola e ensino. E aí eu fui lá, teve uma entrevista, mas infelizmente deu errado. Porém, 2 semanas depois, teve uma nova entrevista, e aí eu comecei a ser jovem aprendiz do Ministério Público Estadual de Santa Catarina. E aí, como é que foi participar do Ministério Público de Santa Catarina? Lugar chique, né? Você ia chique trabalhar? Oh, tinha que ir. Tinha que ir Foi. engravatado, assim, ó, no Não, terninho. não, não precisava ir engravatado, não, mas tinha que ir arrumado. Ia bem E arrumado, né? ia bem arrumado, é. E, poxa, Pode. a primeira vez eu fui com o meu professor de orientação e mobilidade, o Igor, para ele me ajudar ao caminho que era para chegar lá e me ajudou a ver como é que era a sala, que era bem grande e com muitas pessoas. E foram rolando lá os desafios, a Fernanda me ajudando bastante. E, poxa, foi a partir daí que eu comecei a realizar os aprendizados que eu tive na SIC da parte da profissionalização, como mexer no computador, no e-mail, ter reuniões, tudo isso foi muito bacana. Foram 2 anos de muito aprendizado, de muitas grandes amizades, como a Fernanda, a Lu e a Ana, foi muito bacana. Então, essa experiência profissional foi marcante. Foi sim, com certeza, de ver muitas pessoas que estavam ali na parte da comunicação, que nunca tinha contato com pessoas com deficiência, como eu. Então, rolava muitas perguntas, curiosidades, e, poxa, era muito bacana, muito bacana. E também no CIE era muito bacana, porque foi um programa realizado pelo governo do estado, com 16 menores infratores e 4 deficientes. Então, nas aulas do CIE, eu aprendi muito com esses jovens aí, infratores, tinham sido abandonados, e vi que realmente a história deles era bem pior do que a minha, que tinha tido a minha namorada falecido. Foi também um aprendizado, e foi com isso que cresci. Sim. Gustavo, aqui, ó, a gente tem a pergunta da Laís Hum, Gonzaga Martins, e ela pergunta: Gustavo, comente sim. suas dificuldades e sucessos no trabalho. Como foi o acolhimento e o desenvolvimento seu como profissional nas organizações? Então, você começou a trabalhar, talvez para muitas dessas pessoas também elas nunca tivessem trabalhado com alguém com Eu não deficiência. entendi. Oi, tá ouvindo Eu, agora, Gustavo? eu não entendi. Agora não entendi a pergunta. Tudo bem, eu vou repetir, tá bom? A Tá bom. Laís Gonzaga Martins, ela está aqui na Sim. live e ela está perguntando, ela gostaria de saber mais
como que foi o acolhimento dos seus colegas de trabalho nas diferentes ocasiões de trabalho. Você trabalhou no Ministério, no CIE, você também trabalhou na Softplan, no setor de marketing, né? Então, de modo geral, Gustavo, como que foi o acolhimento das pessoas com as quais você trabalhava? Porque eu acredito que talvez, para muitas delas também, elas nunca tivessem trabalhado com alguém com deficiência visual, então talvez pudessem não saber como ajudar. Então, essas pessoas aprenderam com você também a saber como lhe ajudar, como lhe dar apoio para a execução das suas atividades? Olha, a Laís trabalhou comigo na Softplan, sou grande amigo dela, e ela e eu também. Logo no começo as pessoas me apoiavam bastante, sempre me apoiaram, mas não sabia muito direito como, um exemplo, dar um feedback. Eles tinham muito medo de como é que eu ia reagir a um feedback. Reuniões que muitas vezes as pessoas falavam, um exemplo, escreviam em determinados locais e falavam aqui, ali, não falavam o que realmente estava e a pessoa e eu, por exemplo, não podia falar o que era porque senão cortava o pensamento da pessoa. Isso é uma coisa muito habitual das pessoas falarem ali, aqui, e em vez de falar realmente o que tá a palavra escrita e falando toda hora. Esse eu acho que foi um dos principais desafios. Foi na Softplan também muitos desafios, porque eu tive que aprender muitos programas de computador, muitas funcionalidades. Foi muito bacana, foi aprendizado realmente. Às vezes eu não sabia e sempre tinha alguém para me orientar, me ajudar. Mesmo no começo eles tinham um pouco de medo, que eles não sabiam como iam me orientar, mas sempre rolava uma conversa, uma troca e ia indo, né? Mas tem algumas pessoas que, assim, que não sabem muito lidar com o deficiente, fica muito com medo de encontrar com a pessoa, muito com medo de perguntar, então isso limita um pouco. Mas com certeza na Softplan só tenho elogios a fazer, só agradecimentos, e foi uma coisa muito boa que eu fiz lá na Softplan, que foi trazer novos deficientes para a empresa. Então, para mim, isso já foi de grande valia e, e aprender tudo isso a um mundo empresarial, um mundo corporativo, tudo isso que eu tive pouco contato e lá no Ministério Público e na Softplan eu comecei a conviver com pessoas diferentes, de vários estados diferentes, várias maneiras, e isso daí foi muito enriquecedor e acho que foi isso, assim. Que bacana, interessante isso, essa questão do convívio para os dois lados, né, Gustavo? Você Sim. comenta assim, essa iniciação profissional foi muito importante, com certeza, para a sua vida, para as outras experiências de trabalho que você veio e que vai vir a ter, e também para essas pessoas que, como você mesmo fala, né, às vezes têm determinados medos no contato, porque elas realmente não conhecem como lidar. Então, até a respeito disso, Gustavo, você pode dar algumas dicas para tantas pessoas que estão aqui assistindo agora ao vivo e que também outras que vão ver depois, porque a gente fica com essa live salva aqui no Facebook. O que as pessoas precisam ter em mente? O que a gente realmente, no dia a dia de contato com uma pessoa com deficiência visual, como que a gente pode ajudar? O que na nossa atitude diária a gente pode ajudar a vocês? Eu acho que é muito difícil para as pessoas que não têm deficiência quando não convivem com pessoas deficientes, porque coisas simples que é mostrar o que tem num quadro, falar palavra por palavra, que é uma coisa simples, as pessoas não têm esse hábito e esse costume, né? Até inclusive mesmo em aulas de EAD é a principal dificuldade das pessoas com deficiência visual, que normalmente professores falam aqui e ali e não falam realmente o que tem escrito. Acho que isso tem que mudar para tudo. E a conversa é o melhor remédio. Eu acho que as pessoas sem deficiência têm que chegar nas pessoas com deficiência, perguntar realmente tudo que vem na sua cabeça, sem medo, sem dor, sem pensar que vai
vai deixar a pessoa triste ou aquilo. Acho que tem que falar realmente. Tanto que eu estava vendo uma live um dia desse, uma mulher em São Paulo que é professora deficiente visual, ela disse que normalmente as pessoas chegavam para ela e começavam a falar sobre deficiência e não sobre o dia a dia, a realidade de professor e da vida em si, né? Uhum. Bem importante isso que você destacou, Gustavo. E também a gente consegue correlacionar agora um pouco com esse tema, falando das necessidades que vocês enfrentam. A Júlia pergunta, Júlia Calheiros. Guguinha, Sim. você acredita que nossa cidade está preparada em estrutura, com adaptações suficientes em nossos locais públicos? Você já mencionou um pouquinho isso, né? E aí também gostaria que você pontuasse um pouco para a gente o que falta nas cidades para que elas sejam mais acessíveis às pessoas com deficiência visual. Você falou um pouco sobre Maceió e Florianópolis. Maceió melhorou. Hoje em dia tem alguns locais com sinais sonoros, tem alguns locais com pisos guias que antes não tinha absolutamente nada. É algo que as pessoas começaram a pensar um pouco no mundo dos deficientes, que antes não se pensava em nada, mas ainda está muito aquém. Eu acho que a principal dificuldade são as calçadas. Aqui em Maceió é muito diferente uma calçada da outra, e acho que isso é a principal dificuldade, assim, mas tem melhorado como todo o Brasil e todo o mundo em relação a essa questão da deficiência. Acho que é isso, Julinha, que é minha prima amada. Ai, que maravilha. Gustavo, e também assim, o que você sente que precisa mudar urgentemente no mundo? Aí a gente já concilia aqui um pouco com a própria missão do projeto Releituras. Para quem não Sim. sabe, está aqui presente nessa live, o Gustavo foi convidado a participar aqui dessa entrevista, a ser entrevistado pela gente, que somos do projeto Releituras, aqui de Florianópolis. Inclusive, o projeto Releituras ganhou uma visibilidade bem maior no começo desse ano, quando participou do quadro no programa do Caldeirão do Hulk, The Wall, em que a Fátima, que é a idealizadora do projeto, foi acompanhada até lá para participar daquele quadro e tentar conseguir algum recurso para fomentar ainda mais o projeto Releituras aqui de Florianópolis, que consiste na gravação de audiolivros para as pessoas com deficiência visual, e também outras questões, como déficit de atenção, próprias pessoas idosas que não conseguem ler. Então, essa é a missão do Releituras. Então, por meio da gravação desses materiais, e também a gente tem uma característica aqui do nosso trabalho de tentar ambientar, de fazer ele com uma teatralização, para que esses materiais, né, Gustavo, não cheguem para as pessoas com deficiência visual como um ledor, né? Esses programas Sim. que fazem leitura, que tem muitas vezes uma voz, uma sonoridade tão robótica. Então, se tem essa ideia de trazer essas sensações e esses sentimentos por meio de locuções que são muito mais, assim, emotivas, ambientadas. Com Então, certeza. Gustavo, a respeito disso, o que você acha que precisa mudar urgentemente? Como é que é o acesso de vocês à cultura? O que é oferecido no Brasil em termos de cultura que seja acessível para vocês? Olha, muito pouco. Cinema agora foi criada uma lei que vai começar em 2021 a ter todos a audiodescrição em cinemas. Mas a principal dificuldade é chegar no cinema, pessoa com libras para as pessoas que não escutam, em teatros, ter audiodescrição, e também nas obras literárias, porque muitas obras literárias não têm essa audiodescrição que o projeto de vocês tem, porque é como se fosse um teatro, minha gente. A leitura é tão gostosa de fazer. Você lê uma poesia, parece que você está num teatro, assim, uma coisa incrível. É muito fantástico a forma diferente das outras obras. Por exemplo, eu li agora o audiobook da Michelle Obama. É o livro todo com a Maju Coutinho narrando, sem ter esse melodrama que tem no projeto, sem ter uma troca de pessoas, de áudio. Isso é muito bacana, muito legal a forma que vocês fazem.
Que bom, Gustavo. Vamos aproveitar para ler aqui um pouquinho dos comentários e já fazer as perguntas que apareceram aqui para você. A Fátima, então, ela que é a idealizadora do projeto Releituras, viu, pessoal, que está aqui presente com a gente, ela É um comenta. amor. Ela é uma querida, né, Gustavo? E Com ela certeza. mandou um abraço para o pessoal da SIC, dizendo que eles têm um trabalho muito importante para o pessoal com deficiência visual. E a São trabalhos Fátima, diferentes. oi, pode falar, Gustavo. São trabalhos diferentes. Os dois são importantíssimos para as pessoas com deficiência. Tem que ser aliado da outra, né? Eu acredito dessa maneira. Assim. Com toda certeza. A SIC entra muito com esse trabalho de reabilitação, da experimentação, do desenvolvimento de autonomia de vocês, né, Gustavo? Porque foi ali que você Sim. teve essas experiências de se ver assim, você no centro da sua vida e comandando ações como morar sozinho, fazer algumas atividades que até então você não fazia, e realmente o Releituras entra com essa parte da oportunidade ao acesso de livros, de tantos materiais. Porque, infelizmente, essa frase a Fátima sempre replica, né? Só 1% de tudo que é produzido, de todo o material literário, didático que existe no mundo, apenas 1% tem acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Então, isso é muito triste de a gente dizer isso, mas, infelizmente, há milhares, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que são deficientes visuais e que não têm acesso a material didático que deveriam ter na sala de aula. E em termos de literatura mesmo, então a gente já Meu nem Deus. fala. É bem precário. Muito triste isso, né, Gustavo? É um erro e a gente precisa mudar. Então, até falar para quem está aqui que o projeto Releituras precisa sim de voluntários, precisamos de vozes amigas, vozes que se voluntariem a essa questão. Então, se vocês puderem ser voluntários e puderem também convidar outras pessoas para serem voluntárias, isso é muito importante para o projeto. E para ser voluntário, você não precisa morar em Florianópolis. Você pode morar em qualquer lugar e fazer suas gravações por celular mesmo e enviar. Então, você pode entrar nas redes sociais do Releituras, aqui mesmo no Facebook, ou no nosso @ no Instagram, que é Projeto Releituras, e mandar uma mensagem para se informar em como fazer para ser um voluntário. Então, tenho certeza que aqui nessa nossa live de hoje, né, Gustavo, tem muitas Sim. pessoas sensíveis à causa, porque são seus amigos ou seus familiares, então, com certeza, já conhecem muito mais sobre a importância de se engajar numa causa tão nobre quanto essa. Então, fica o convite para todos vocês. E, Gustavo, hoje você é nosso voluntário também do Releituras, né? A Sim. Fátima, sempre visionária, já fez contato com o Gustavo e já pediu aí que o Gustavo faça parte da equipe de voluntários do Releituras. E aí o Gustavo entra como um consultor, alguém que tem a vivência, que passa por essa situação, por esse problema, e vai avaliar os materiais produzidos para ver se estão de acordo. É mais ou menos isso, não é, Gustavo? Isso, com certeza. Ela me falou essa ideia e eu agarrei que vai ser muito bom. Joia. Então, aqui, ó, pessoal, muitos comentários nessa live, porque o Gustavo é um ser humaninho aí muito querido, então tem muita interatividade. Mas aqui, ó, a Rosana Paz, Minha comentou, mãe. sua mãe, né? Obrigado, Serginho, Marcelinho e todos os amigos. Obrigado especial a Bia. Até ela falou, perguntem sobre a Bia, mas já comentamos sobre a importância da Bia na sua vida. E Bia foi tudo, ela disse que foi muito importante para você. Ó, a Fátima novamente aqui contribuindo, dizendo que a SIC é uma associação modelo. Passa o site dele para que as pessoas possam conhecer. Ó, a Fátima comentou aqui, então vou deixar registrado ali, ó, asic.org.br. Então, realmente, nós temos o orgulho de ter em Santa Catarina a SIC, que é referência, como o próprio Gustavo falou, que ele saiu de Recife para vir para cá, para passar por esse projeto de reabilitação, que foi responsável por passar muitas questões de autonomia para o Gustavo, que foram muito importantes, Gustavo, para você fazer coisas que hoje você já fez e que sonha fazer mais, que é viajar sozinho. Conta para gente como é certeza. que foi sua primeira experiência viajando sozinho. Depois de Florianópolis, certo? Florianópolis Depois você de viajou sozinho, morou, e depois você foi para onde sozinho?
Depois eu fui para Blumenau, para casa da Esté, fui muitas vezes, mas a primeira foi incrível, assim, porque eu não conhecia o caminho e só tive uma aula para aprender o caminho até chegar à rodoviária de Florianópolis. Então, tive que focar nisso para ir. E consegui, né? Foi uma luta, mas foi mais uma conquista de chegar na rodoviária e depois chegar na casa da Lu, da Esté, e encontrá-los lá, sem nenhum Sim. problema. E o Rio de Janeiro? É, o Rio de Janeiro foi Continua ano indo? passado. Eu fui ano passado, né, nas minhas férias da Softplan. Foi uma coisa até incrível, assim, que eu dividi as minhas férias e a primeira divisão dela eu vim a Maceió e falei para toda a minha família que ia para o Rio de Janeiro. Já tinha pago o hotel, a passagem, e todo mundo ficou meio, o quê? Você vai para lá? E, e eu falei que ia, que tive a ajuda de uma outra Bia, né, que me ajudou muito, e da Cida, amiga da minha tia, mas fiz tudo só lá, fui para o hotel sozinho, fui para o Pão de Açúcar sozinho, então andei de ônibus, de metrô, de BRT, foi muito incrível essa viagem para o Rio, foram 3 dias, e quero fazer outras agora. Gustavo, e a experiência como turista no Rio de Janeiro, acredito que o primeiro fator tenha sido essa questão de você realmente reforçar essa certeza de que você pode, que você consegue ter a autonomia desejada para esse tipo de situação, de viajar sozinho. E como é que Sim. foi o Rio de Janeiro como capital turística? Foi mais acessível? Como é que foram as experiências nos principais pontos turísticos que você visitou? Olha, eu me surpreendi. A minha família falava muito para eu ter muito cuidado com o pessoal do Rio, e eles me ajudaram bastante. No Pão de Açúcar teve uma pessoa que me acompanhou por tudo, me descrevia tudo, eu fiquei surpreendido. No hotel a mesma coisa, um carinho e tudo. E fiz outras viagens além dessa. Eu fui para Porto Alegre, fui para Gramado ver o Festival de Cinema. Fiz essas aventuras aí, fui para Caxias ver o meu CSA subir da Série B para a Série A. Tudo isso minha família falava para eu não fazer, mas eu ia e fazia e conseguia, né? Acredito, Gustavo, que a família deva ter uma preocupação bastante grande, né, Sim, com a sua sim, segurança, mas você aos poucos está conseguindo deixar eles seguros de que você consegue ter essa autonomia, essa independência e que fica tudo certo, né? com certeza, tudo certo. O meu Que... grande sonho agora é ter uma viagem internacional, sozinho. E para Vai ser onde que esse possível. roteiro Ainda vou ver, mas vai ser sozinho. e vai dar certo, com toda E vai dar certeza. certo, com certeza. Gustavo, e respondendo aqui, ó, um pouquinho, o Arnaldo, que foi entrevistado da semana passada, que ele é voluntário de releituras, é um ator, locutor do projeto, Deve ele está ser uma grande pessoa. e ele está perguntando o que levou você a escolher a comunicação como profissão? Eu tenho meus tios, que são da comunicação, que o Fábio e a Luísa. Tenho primos também. Mas eu gosto muito de falar, né? Sou muito comunicativo, gosto muito de entrevistar pessoas, de conhecer pessoas. Gosto muito de futebol, de cultura, então isso foi um laço, assim, para ir para esse lado. Que maravilha. Gustavo, até conta pra gente um pouquinho, você trabalha especificamente com a questão do futebol? Eu cheguei a ter um blog de futebol nesse site do Alagoas 24 Horas. E aí, indo para Florianópolis, tendo o trabalho do MP, da Softplan, a SIC, tudo isso, o meu namoro, tudo isso fez que eu tivesse que viver completamente Florianópolis, né? E aí depois eu fui para o MP e fui para a Softplan e agora estou aqui em Maceió buscando novos projetos. Sim. Nesse momento, você parou o blog da parte de futebol? Sim, tá parado há um ano, eu acredito, 1 ou 2 anos, Ah, alguma coisa. É. tá. Mas você não está parado. Daqui a pouco nós vamos contar o que você anda produzindo. Falaremos sobre isso. Só continuando aqui um pouquinho, Gustavo, com as demais mensagens.
Sim. Adriana Jucá comentou: vivo numa cidade adaptada para todos, sonho com isso para o Brasil, especialmente em Maceió. Da onde que é a Adriana Jucá, que eu fiquei É de interessada em saber Barcelona. É de de Barcelona e a Espanha teve um príncipe cego, então isso ajudou muito a Espanha a ser um dos países mais acessíveis do mundo. Assim. Olha que interessante, ó, Gustavo ensinando história aqui para a gente. E é verdade, né? Tomara que o quanto antes seja possível a gente comece a viver esse Brasil acessível que tanto sonhamos. Então, aqui ficou respondido. A Fátima estava perguntando que cidade é essa. Opa, vocês estão adiantados, mas eu estou aqui na entrevista, não consigo ir nessa mesma velocidade nos comentários, ó. Mas elas mesmo responderam, Barcelona. E agora vamos a João Alberto Marinho. Nós até ficamos tampados aqui no nosso rosto, porque a mensagem é grande. Vamos lá. Guga, Eita, sabemos que assumir uma deficiência, saber conviver com ela e superar as dificuldades, nem todo mundo consegue. E você é um grande exemplo de superação, um grande exemplo de vida e de uma pessoa que foi buscar sua felicidade. Onde você foi buscar essa força, essa energia? Em alguém ou foi uma coisa que fluiu de você mesmo? Que linda mensagem. Da onde é veio toda essa verdade. força? Eu acho que de divina, de família, do meu relacionamento com a Esté, depois família de novo, fé. É uma mistura, assim. E em frente, né? Sempre pensando em para frente. Que legal, que maravilha. Fátima comentou aqui também dizendo sobre aquela parte que você havia comentado, Gustavo, que teve que sair no Sim. momento da associação. Ela falou que estranho que as pessoas tenham que sair da associação. Pensei que quem vinha de fora ficasse direto. Pensei que o sistema fosse igual a de uma habitação para estudantes. Mas Não, então não é exatamente inclusive por falta de grana, o alojamento da associação está fechado. Então, só realmente frequenta ou quem é daí mesmo, ou então quem tem alguma casa ou aluga alguma coisa, mais ou menos assim. novamente a gente esbarrando nessa questão do recurso, né? Então, É, isso é uma pena, porque olha, um lindo projeto com tantos profissionais capacitados e não podendo dar devida acolhida a todas as pessoas, o que é realmente lamentável. Aqui a Luciane Reis, a é a mãe Tete agora, da minha namorada. isso, a Tete agora é teu anjo, sempre olhando por ti, uma mensagem de carinho para você, Muito Gustavo. bonito, com E certeza. a Fernanda Gonçalves. Gustavo, qual foi o maior desafio na sua área de trabalho e se em algum momento você sentiu preconceito? Olha, nenhum, nenhum mesmo. Sempre tem algumas perguntas, você usa computador, como é que você vem aqui? Você pega ônibus, umas perguntas assim, mas sempre, olha, era uma grande minoria, eu não me lembro, sempre as pessoas querendo ajudar, sempre dando a mão. Uhum. Eu vejo mais esse lado positivo. É que eu sou muito positivo, mas eu Sim. vejo mais isso, assim. Eu acredito, Gustavo, que também por ignorância no sentido da palavra, da falta daquele conhecimento mesmo, né? Pelas pessoas Uhum. não conviverem e às vezes terem a curiosidade de saber como é a vida de um cego, como é a vida de uma pessoa de baixa visão, por realmente Isso, não compreenderem coisas básicas, né? Que é um ser humano que vive como todos vivemos, porém com uma série de limitações, porque vivemos num país que não tem acessibilidade. A Cláudia Calheiros, ela comentou aqui dizendo, ó, que depoimento enriquecedor. Ah, eu lembrei, gente, calma aí, ó, lembrei. O Gustavo estava falando que a pergunta que foi feita, né? Se o Gustavo tinha notado assim questões de preconceito no ambiente de trabalho, com as pessoas da convivência, e o Gustavo falou que não, que sempre achou todo mundo muito positivo no relacionamento com ele. Às vezes tinham essas perguntas, essas dúvidas sobre como isso. que era a vida deles, o que ele fazia ou deixava de fazer, mas eu acho que muito mais, né, Gustavo, por essa questão assim de curiosidade de saber como que é a vida de uma pessoa com baixa visão. Exatamente, sem conhecimento e dá sempre E certo.
Tereza Tenório falando exemplo, Guga. Ó, a sua mãe comentou, eu acredito que na hora que a gente estava falando sobre a sua independência, viajar sozinho para o Rio de Janeiro, aí a sua mãe colocou, e a mãe e o pai enlouquecendo, ó. A preocupação normal, né, de todos os pais. A Andréia Moreira Quintela falando, a família do Guga é fantástica. E é Bons mesmo. filhos normalmente aí vem de uma família fantástica. Muito bem. Laís Gonzaga, conta sobre suas viagens para o Rio Grande do Sul. O Guga já comentou um pouquinho, né? Mas andou passeando bastante pelo Rio Grande do Sul? Eu fui a Caxias, né, ver o meu time ganhar lá e encontrei muitas Qual é o pessoas. time? É o CSA. Ah, E a minha cara eu não conheço, desculpa, é tá? Mas daqui, eu é entendo daqui muito de pouco de Maceió, futebol. Ah, daqui de tá bom. Maceió. E sempre tinha alguma amiga que eu a encontrava, né? E Maravilha. E sempre sem conhecer e tudo, mas sempre também dava certo. E, e conhecia, né, novos lugares, novas pessoas, muitas aventuras aí. muito bem, ó. Sua mãe aqui falando. Pergunte sobre a tia Vaninha, que é a segunda mãe dele. Então, acha aí, manda um beijo especial para a tia Vaninha. É verdade, ela que eu chamo de Vânia Tour, ela que meio que me ajuda a organizar essas viagens, né? E tá me organizando, me ajudando aí nesse novo projeto aí. Maravilha. Aqui o Rodrigo Luciano Ah, comentando. Oi, é seu amigão? então, quem? Não vi. Tá, não, pode falar sobre o que você estava querendo complementar? Também ela me ajudou muito num prêmio que eu recebi aqui numa comenda. Eu sou comendador. Ele é comendador, gente. E aí ela me ajudou muito nisso e foi muito importante a vereadora, então vereadora, agora deputada federal Tereza Nelman, que me deu essa comenda. E foi muito importante que eu falei em público, que é uma coisa que eu gosto, e estava a Câmara de Vereadores toda cheia. Então, bem legal também. Maravilha. Então, essa sua tia está sempre nos bons momentos com você, lhe ajudando, motivando. Que Com bom. certeza. E aqui, ó, o Rodrigo Luciano contando que o Guga até para jogo de futebol em Floripa foi, deixando os pais de cabelo em pé. Com certeza. E fui para a Ressacada, para o Scarpelli. E aqui em Florianópolis, Figueirense ou Avaí? Por morar na ilha, eu gostava do Avaí, ser azul e branco, igual o CSA. Eu ia mais para a Ressacada. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. E é o time do Guga, né? Isso é o time do Guga, muito bem, ó. Tereza Tenório falando show, que essa live tá boa. Marília Amorim falando que a Vaninha vive de cabelo em pé porque o Gustavo não para. Acredito com as preocupações comuns de uma mãe, mas também muito feliz por ver essa caminhada do filho, né? E aqui a Giga está comentando: parabéns, Rô Jorginho, Guga, você é superação, exemplo e amor. Verdade. Então, aqui mais a Fátima falando, obrigado também ao pai e à mãe do Guga, e parabenizar eles pelo filho lindo que eles têm, uma pessoa muito simpática. Ó, cheio de recadinhos carinhosos para você. É verdade. Guga, tem um convite para viagem internacional, você dizendo que quer fazer um roteiro internacional, e aí o Paulo César Marcelino falou: vem para Nova York, Guga. E olha que eu vou, hein? Tá oferecendo, né, Guga? Então, aqui a gente tem que passar a pandemia. É verdade, tem o Raj falando hi. Então, acredito que o Raj está de fora do Brasil, é isso? Hi. Hello. Hello. Welcome. Isso, muito bem. Pode conversar com a gente, tá, Raj? Talk with us. E aqui, ó, Maria Eleanor Barbosa. Muito lindo, Rô, lembrar da mãe 2, a Vaninha, já falamos dela, né? E aqui, vamos ver.
A Marina Ananias comenta, vó Yara e prima Marina mandando muitos beijos, você é o máximo, Guga. Ó, a família Também, inteira. também. E a Giga também, dizendo que você puxou a mãe. É, tem a Tereza, Veja Rô, enfim, tem vários comentários aqui carinhosos. A Andréia dizendo que você realmente puxou a mãe mesmo. O Arnaldo, né, o Batata novamente aqui, agradecendo pela resposta, dizendo que você também é incrível. Rosana Paz, Tereza Tonório, estou muito emocionada. Que maravilha! E a sua mãe dizendo que todos estão. É, e aqui não para as mensagens, a sua mãe dizendo filho lindo, e são muitos emojis, muitas carinhas emocionadas e coraçõezinhos para você. Gente, tá até difícil de eu me cuidar aqui na barra de rolagem, porque tem muita mensagem. Vamos lá. Calma aí que eu me perdi. Essas mensagens são guardadas e depois dá para ler? Elas ficam ali nos comentários, ficam, aí Ah, depois eu vou então. salvar para você ficar com essas mensagens. Deixa eu ver o que mais aqui. Evento emocionante, Comendador Guga, muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver que eu tô. Ah, tá. E agora vamos lá, que tem esse aqui que a gente ia realmente falar sobre isso. Mas a sua mãe, ela tá aqui, ó, me ajudando na entrevista, mas não fica tranquila que isso já estava na pauta. Gustavo, conta, o que que você tem feito hoje? A qual projeto você tem se dedicado? Bom, com o apoio da minha tia Vânia, da minha psicóloga Leônia e da minha coach Milene Amorim, eu comecei a escrever um livro, né? Já está em torno de 70 páginas e quero lançá-lo e ter novos desafios e ir em frente, né? Que maravilha. Gustavo, e qual é a ideia? O que que você tem contado no seu livro? Eu tenho contado as minhas histórias por Floripa, o meu relacionamento, as minhas viagens, como a do Rio de Janeiro, o meu namoro com a Esther, todas as vivências que eu tive durante 6 anos aí em Florianópolis, eu estou escrevendo nesse meu livro. Sim. Gustavo, e a gente havia conversado e você contou que então você está nesse processo de escrever, mas amanhã, depois, essa obra vai estar pronta e você vai precisar sim publicá-la. E na verdade, a gente precisa que esse seu livro ganhe o mundo e que mais pessoas possam conhecer e se inspirar na sua história, especialmente pessoas com deficiência visual, para que elas acreditem e tenham a certeza que elas são capazes de alcançar os seus sonhos. Então, você Com já tem. certeza, e já te convidei, né, para fazer parte dessa obra, né? Muito bem, o Gustavo realmente convidou que ele precisa de algum tipo de apoio e eu super me disponibilizei, porque eu fiquei inclusive emocionada com essa possibilidade. Então, Gustavo, olha que legal, que privilégio meu. Conheci o Gustavo porque ele é meu entrevistado aqui do projeto, mas o nosso contato não vai acabar por aí. Então, Não pode. vai ser uma grande honra no que eu já lhe disse, né, nos bastidores, o que eu puder Sim. ajudar com o seu livro, eu vou ficar muito feliz. E me fala, o que que você precisa depois, né? Você já tem o recurso para imprimir, para publicar o seu livro, ou você vai precisar de apoio financeiro, inclusive, para isso? Tá sem som. Alô? Tá sem som. Alô? Isso, agora Alô? tá com som, tá com som. Tô Ah, ouvindo. tá ouvindo. Como diz a minha tia Vânia, ainda é um embrião, né? Ainda falta nascer e com certeza gostaria de ajuda para transformar realmente numa obra, para a partir daí ter novos caminhos, né? Que eu sei que com esse livro vão abrir-se novos caminhos, né? Como fazer palestras com esse livro, ir a eventos e viajar, conhecer Nova York, Barcelona, a ONU, né? E é isso aí. Tem muitos sonhos para realizar, né, Gustavo? Que coisa boa. Coisa boa ter sonhos. Às vezes a gente conversa com Sim, algumas pessoas e pergunta quais são os sonhos dessas pessoas. E há tanta gente tão absorvida pela rotina, por dar conta dessa vida diária, que acaba se esquecendo de sonhar, ou não se permite sonhar, ou não acredita que seja possível, né? Então, que bom, eu fico muito feliz que você seja um sonhador
e com toda certeza você vai lutar para realizar esses seus sonhos, Gustavo. Com certeza. Já estou começando, né, através dessa live aí. Com toda certeza, vamos que vamos. E olha só, quem está presente aqui na live ao vivo, ou quem vai ver depois, então o Gustavo, ele está nesse projeto, ele está escrevendo um livro sobre as experiências de vida dele. Então saiba você que o Gustavo precisa de apoio, inclusive esse recurso financeiro, para depois fazer a impressão do livro dele. Então toda ajuda é bem-vinda. Se você conhece empresários que queiram abraçar esse tipo de projeto e possam incentivar com recurso para que amanhã o Gustavo consiga imprimir o livro dele, ou se você mesmo quiser colaborar. Hoje está acontecendo muito esses projetos, né, Gustavo, de vaquinha solidária, projetos que acontecem até mesmo online. Então, mais para frente, com toda certeza, o Gustavo vai lançar essas campanhas que vão ser importantes para ajudar ele na realização, na publicação desse livro. Mas se você já tiver em mente o desejo de ajudar, depois dessa live, segue o Gustavo nas redes sociais, manda mensagem para ele, e aí vocês conversam já sobre a forma que essa ajuda pode ser feita. Que é a maravilha. Eu agradeço. Muito bem. Gustavo, então aqui, ó, o negócio não para, é muito... Gente, olha, é a primeira live que isso acontece, eu não estou dando conta de tanto comentário que está vindo. Eu vou tentar sintetizar aqui um pouquinho mais esses comentários, porque a gente já vai chegando para a reta final da nossa entrevista. Então, eu vou ler um pouquinho mais aqui para você, tá, Gustavo? Pode ler, pode ler. A chuva de carinho. Então, aqui, ó, a Cláudia Maia Nobre. Que novidade boa, Guga, escritora. Ela ficou feliz com essa notícia. Deixa eu ver aqui mais. Rodrigo Luciano, todos vamos apoiar esse projeto do Guga. Esse livro vai sair e vai ser um sucesso. Não temos dúvida, com toda certeza. Com toda certeza, Guga. E com esse livro publicado, ele vai alcançar os outros sonhos que ele quer tanto alcançar. Ele vai na ONU, sim, ele vai palestrar muito, contando sobre as experiências de vida dele. Que maravilha! Ó, aqui a gente tem também o Charles comentando. E aí, meu querido amigo Gustavo, é o Charles Schwartz? O Charles é um grande massoterapeuta, né? Faz massagem lá na Softplan e as mãos dele são incríveis, viu? Que maravilha! E ó, a Dilceia Lentes, essa aqui é minha mãe, tá aqui presente, tá online conferindo essa live, ó. E deve ser uma excelente pessoa. Isso, quando a gente trocava as nossas mensagens por WhatsApp, ela já estava escutando um pouquinho ali das mensagens, então posso te dizer que ela já te conhecia antes mesmo da live. Então ela está dizendo, ó, que lindo exemplo de vida, e é verdade. Conhecê-la pessoalmente. E isso, vamos lá. Essa amizade não para por aqui, esse contato. Com certeza. E ó, também temos aqui a Fernanda Barreiros Barbosa. Vamos Minha todos tia. abraçar esse projeto lindo do Guga. É sua tia? Isso, é. Então, assim, ó, Guga, você já começa, assim, o seu arranque, o seu ponto de partida já é com uma imensidão de pessoas ao seu lado que são suas fãs. Então, imagina essas pessoas replicando para mais pessoas esse desejo de lhe ajudar. Então, tenha certeza que essa verba para produzir, para imprimir seu livro, isso aí com certeza vai ser tirado de letra. E aqui, que mais que nós temos? A Fátima comentando, isso aí, pensar grande é muito importante, pode ter certeza que quem pensa grande e acredita em si mesmo, realiza todos os seus sonhos. É verdade, Gustavo, você está no caminho certo. A Roberta comentando, você vai longe, Guga. Tereza Tenório, ser iluminado. A Fátima comentando também, Guga, que vamos fazer este livro em áudio. Então, imagina, com certeza. A causa é essa. Ele vai fazer um livro falando sobre as experiências, os desafios da vida com acessibilidade. Então, é importantíssimo que esse livro seja acessível para as pessoas de baixa visão, para as pessoas cegas, com toda certeza. A Fernanda Barreiros falando, não vê a hora de ler esse livro, as pessoas estão ansiosas. Então, Gustavo, ó, tem que produzir, tem que escrever.
Pode deixar. Aqui, Guga, quero fazer o coquetel de lançamento do seu livro, Tia Léo, Maria Leonor Barbosa. Ela cozinha muito. Que maravilha! Ó, e a gente vai fazer o lançamento desse livro em Maceió, em Floripa, em vários lugares. Então, eu não Com conheço certeza. Maceió, já estou me candidatando para ir a Ah, Maceió para essa estreia, esse lançamento. hotel você não precisa pagar, né? Ó, que Já maravilha! viu Quem que tem tem amigo muitas nessa casas vida aí. tem tudo, não é verdade? Aqui também você será muito bem-vindo, viu, Eu Gustavo? sei disso. Então vamos lá, Andréia Moreira mandou um uhul, tá empolgada com essa notícia do livro, e há muitos comentários aqui. A Mirella comentando que tem muito orgulho do primo, que maravilha. Também, tenho dela também. A Rosana comentando a sua mãe, Vaninha, nosso muito obrigado. Então, assim, são muitos e muitos e muitos comentários. Eu, inclusive, peço desculpas aqui, aqueles comentários que não foram lidos, porque alguma coisa ficou perdida no meio de tanta mensagem, gente, porque isso foi inédito. Nós nunca tivemos uma live com tantos comentários assim. Foi uma enxurrada de comentários, Que mas bom, que isso, bom. Gustavo, eu acho que só vem a mostrar o quanto você é uma pessoa admirada, o quanto todos que convivem com você têm orgulho da pessoa que você é. Então, realmente, isso é muito inspirador. E o nosso desejo é que nós tenhamos mais histórias, assim como a do Gustavo, Com de pessoas certeza. com deficiência visual que venceram os obstáculos que a vida impôs, essa falta de acessibilidade que a gente vive. Então, toda essa sua história de superação mostra o quanto isso é importante e possível para tantas pessoas. O que falta, Gustavo, para a grande maioria, às vezes, é oportunidade, né? E você Com certeza. reconhece as oportunidades que você teve, que talvez faltem tanto para outras pessoas que têm problemas parecidos com os seus? Ah, com certeza. Primeiro, eu tenho uma família maravilhosa que poucos têm. Segundo, tive a oportunidade de ter grandes amigos, né, como o Serginho e o Marcelo, que conseguiram fazer com que eu fosse a Floripa. E aí também tive a oportunidade de conhecer pessoas como a Esté, a família da Esté, pessoas da própria associação, pessoas como a Bia, e, e através disso eu pude ver, transformar tudo isso nesse livro, né? E também me transformar também, né? Sim. Gustavo, e aqui a gente chegando na reta final da live, a gente já falou um pouquinho sobre a questão dos seus sonhos para o futuro, né? Você falou dos seus projetos de vida, projetos pessoais, ir para fora, palestrar, visitar a ONU. E agora, quais são os seus sonhos quanto ao Gustavo pensando no grupo que você representa? Como o Gustavo, pessoa Ah, com deficiência, o que você deseja para todas as pessoas que vivem esse problema? muito boa pergunta. É, acho que é dar a oportunidade, né? Poucos têm essa oportunidade que eu tive. São muitos deficientes, né? No Brasil são 25 milhões de pessoas com deficiência. E aí você vê na classe política, por exemplo, que são apenas duas deputadas federais deficientes e um cego senador, duas senadoras e um deputado cego, e ver também poucos, né? Mas relação anos 90 e começo de 2000 é totalmente diferente. Hoje em dia tem muito mais oportunidades, a educação melhorou em relação a isso, a profissionalização, a educação, tudo isso melhorou, mas ainda falta melhorar muito, mas já foi bem pior, né? E das pessoas com deficiência e irem à frente, assim, né? Não ficarem em casa conformados com o que elas têm, né? Muito bom, Gustavo. Olha, e deixa eu perguntar uma coisa, Gustavo. Sua família está aí com você? Será que eles topam aparecer aí juntinho de você? Porque tem tanta gente que ama essa família. Eu acho que eles vão Pergunta ficar aí. felizes. Oi? Pergunta aí que eles devem estar vendo, né? Vamos lá, pessoal. Vocês estão aí? Vocês topam aparecer um pouquinho aqui para quem está online na nossa live ver vocês também?
A gente fica curioso de conhecer o rostinho. Eu, no caso, né, que tem muitos familiares, mas aqueles que estão presentes na live e que estão curiosos para conhecer esses pais que sempre estão aí, a tia, eu não sei se a tia está presente. Não, a tia não, só tá a minha tia mãe e não, meu... mas os pais estão. Eles não meus querem pais, aparecer, né? será? Não sei. Mãe? Eles estão longe? É, Mas eles estão eles estão assistindo. longe. Tá, mas vamos Eles ver estão se eles assistindo. aparecem. Oi? É, vamos ver se eles aparecem. Vamos ver que eles estão Ah, escutando. Estão vindo? estão vindo, a minha Aí, mãe. que isso não se faz, a pessoa não está preparada para aparecer no vídeo, né? Meu pai. Olá, olá, gente, tudo bem? Baixa só um pouquinho que daí a gente enquadra vocês. Isso, junta um pouquinho mais do Gustavo. Muito bem, que bom. Desculpa chamar vocês assim, sem preparo, mas que bom que vocês vieram, porque nessa live, logicamente, vocês foram muito citados. Ah, vocês. Opa, deixa eu escutar. Ah, Ô, eu Gustavo, não quer tirei. tira o microfone, tira o fone de Tirei o microfone. ouvido. Vamos tirar que daí eu falo. Pode falar. Estão conseguindo ouvir? Sim, estamos Então, sim. tá. Pedir desculpas primeiro que eu chamei vocês sem estar combinado, mas dizer que é muito importante a gente finalizar essa live com a presença de vocês, porque afinal a gente sabe o quanto vocês são guerreiros, né, nesse caminho de incentivar o filho de vocês. Então, é importante que a gente finalize com essa imagem mostrando o quanto a família é um apoio importante para a vida das pessoas com deficiência visual. Então, nosso parabéns a vocês. Obrigado. Obrigada. O Gustavo muito especial isso. Gustavo é uma pessoa muito especial e dedicada, é sempre feliz, tem um amor pela vida que é invejável e não deixa se abater pelas adversidades que sempre o acompanharam. E irão acompanhar. E ele tem muita consciência disso tudo. E eu digo sempre, olha, não pode desistir. É oportunidade, conhecimento, fé em Deus e tudo vai em frente. E é um lutador pelas causas dos deficientes, uma vez que ele teve mais oportunidades que a grande maioria dos deficientes visuais, principalmente, e ele se preocupa muito com os seus pares, digamos assim. E eu não tenho dúvida que o Gustavo vai ser um defensor e um grande cidadão sobre esse aspecto. E eu fico assim, e eu como mãe, né, eu sou a chorona. Eu digo que o Guga é uma lição de vida para mim diária. Quando eu acho que alguma coisa é difícil, quando eu olho para ele, ele diz, tudo passa, vai ser mais fácil. Então, realmente, eu me sinto assim, que eu acho que eu tenho, é uma bênção, e ao mesmo tempo, nem sei dizer, ser escolhida para ser a mãe do Guga. Eu acho que eu que escolhi lá em cima ser a mãe dele. Eu estou aqui explodindo de orgulho, muito feliz, muito, muito. Que mensagem linda. É difícil se recuperar para seguir a entrevista aqui, a live, mas realmente é isso. Gustavo, você é muito privilegiado de ter essa família e tenho certeza que essa família é muito privilegiada em ter você. Eu acredito que todos aprendem e ensinam nessa relação. Então, nosso desejo realmente é que todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência tenham uma rede de apoio, e não só vocês, acredito que toda a família aí, né, pelo tanto de mensagens que nós vimos nessa live, então isso é muito importante. E só para a gente encerrar, porque realmente a gente já está em 1h31 de live, viu, Gustavo? Também é um tempo recorde aqui da nossa live, mas a Eliane está presente aqui, Eliane Pinto, e ela mandou uma mensagem muito bonita também. Ela fala, meu marido é cego e é o meu orgulho e o orgulho de toda a família, pois supera todos os dias vários obstáculos e mostra que a pessoa cega chega onde ela quiser. Ele é exemplo de professor e de pessoa. Então, eu quis justamente terminar também com esse exemplo, com esse comentário para dizer, é um exemplo, né, Gustavo? Realmente, tudo que você sonhar, você é totalmente capaz de alcançar. Gustavo, encerra para a gente com uma mensagem um pouquinho aí, falando o que tem no coração que você gostaria de falar nessa reta final da nossa live.
Quero agradecer primeiro pela família que eu tenho, agradecer a você e a esse projeto tão bonito, né, que tem Santa Catarina ajudando todos nós. Agradecer a todos que comentaram aí, que curtiram. E agora vamos a novos passos, né, a novos capítulos. E quero conhecer você, conhecer aí esse projeto realmente de perto, porque eu só conheci ele longe. E agora eu quero conhecer cada vez mais perto, porque tanto você como a Fátima, né, que são as duas que eu conheço, não conheço o resto da equipe, são muito queridas, né, me atenderam muito bem, né, com muita simpatia, muita atenção, e que as pessoas com deficiências que estejam assistindo saibam que tudo é possível. Nós temos que lutar para ter um mundo mais acessível e para que as pessoas vejam a gente como pessoas que podem tudo. Com certeza, Gustavo. E é muito importante você encerrar com essa mensagem de incentivo a todas as pessoas. Então, realmente é isso, o orgulho dos pais, então é importante. Mas, na verdade, Gustavo, saiba que a gente que agradece muito pela sua participação. Vamos sim nos conhecer pessoalmente, porque engraçado que o Gustavo teve tanto tempo em Floripa, mas essa ligação com Releituras veio quando ele está de volta a Maceió. Mas a gente ultrapassa essas barreiras de distância e, com certeza, no futuro aí, quando tudo isso que a gente está vivendo passar, esse isolamento que agora se faz necessário, a gente vai se encontrar para bons momentos. Então, muito obrigada a essa família linda, muito obrigada a você, Gustavo, e até uma próxima, viu? Porque agora você é voluntário do Releituras. Tá bom, tá certo. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal, a todos que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada pela participação, por esses recados carinhosos. A gente vai ficando por aqui. Sigam o Gustavo nas redes sociais. Quais são suas redes sociais mesmo, Gustavo? Eu tenho o LinkedIn, que é Gustavo Amorim. Tenho o Facebook, que é Gustavo Amorim. Tenho o Instagram, que é Gustavo Amorim, _3105. Então, ótimo. Sigam o Gustavo, continuem essa conversa tão gostosa, porque com certeza tem muito assunto ainda para falar. Gustavo, por hoje, então, é só. Uma boa noite, obrigada pela sua disponibilidade, por conversar tantas coisas importantes com a gente. Um grande beijo para você e até a próxima, viu? Até a próxima. Um beijo. Até mais, querido. Tchau. Boa noite. Tchau.